Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos então continuar, né, com o nosso assunto. A gente agora vai falar sobre um movimento que vai acontecer enquanto o Dom João estava aqui com a corte, né, depois da sua chegada e aquela coisa toda, que é a Revolução Liberal do Porto, tá? E aí eu quero, né, chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas para a gente poder continuar esse assunto. No Brasil, enquanto Dom João VI e seus aliados estavam aqui, desfrutando, né, de privilégios, de poder, aquela vida boa, né, aquela vida maravilhosa, lá em Portugal, a maioria da população vivia na pobreza, enfrentavam, né, uma crise econômica. Então, assim, você tinha um caos na política, um caos na economia, na sociedade, estava uma bagunça, estava uma coisa assim, uma loucura, né? E aí, quais eram os motivos, né? O que ocasionou essa vida tão turbulenta na vida dos portugueses que ficaram em Portugal? Então você tinha os prejuízos que foram causados em Portugal por conta da ocupação francesa, ou seja, né, quando os franceses ocuparam Portugal, né, quando Napoleão foi para lá, então tudo que eles fizeram ali ocasionou essa crise, essa confusão toda. A vinda da família real aqui para o Brasil também ocasionou esse caos, essa confusão por conta dessa questão lá da abertura dos portos para as nações amigas, né, as nações amigas. Então Portugal não começou mais a ter aquele lucro, não continuou a ter o lucro que tinha quando até então, né, era ela quem fazia esse comércio entre a sua colônia, entre o Brasil e a sua grande, né, nação amiga que era a Inglaterra. Que mais? A presença, né, de militares ingleses em Portugal, isso já vai ser em 1815, tá? Já vai ser um tempinho aí depois. É o que acontece com a queda de Napoleão, que Napoleão vai perder e tudo mais, forças militares inglesas elas vão se instalar lá em Portugal sob o comando do Marechal, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele, Beresford, tá? Marechal Beresford, a quem foi dado o título de Lorde Protetor de Portugal. Então, de certa forma, você vai ter Portugal primeiro nas mãos dos franceses, depois nas mãos dos ingleses, né? Bom, então, essa situação toda, né? Esse caos que estava acontecendo em Portugal, Dom João aqui, né? Então, assim, muitos reclamavam também da questão do absolutismo, a perda do monopólio comercial, né, do Brasil, enfim, a ocupação militar inglesa, essa coisa toda. E aí, essa insatisfação, obviamente, né, uma hora as pessoas não vão aguentar ficarem, né, só se olhando. Nossa, que legal, né? Isso acontecendo na nossa vida, a gente não vai fazer nada, né? Claro que não. Então, uma hora, a população vai, bum, né? Vai ficar, assim, né? Com raiva, aquela coisa toda, e aí uma revolução vai explodir. Isso vai acontecer em 1820, tá? Que a gente vai chamar esse movimento de Revolução Liberal do Porto, ou vintismo, que como foi nos anos 20, então vintismo, tá? Bom, os revolucionários portugueses, eles convocaram então eleições para as cortes constituintes. O que eram as cortes constituintes em Portugal? Era um conjunto de deputados. Sabe quando fala assim, a Câmara dos Deputados? Sabe? Seria tipo a Câmara dos Deputados, tá? Para você poder entender um pouco melhor. A maioria dos deputados das cortes decidiu que Dom João VI deveria voltar para Portugal, tá? E os seus poderes, assim, ele voltaria, mas ele não iria voltar assim lindo e pleno, rei, soberano, não. Ele ia ter os seus poderes, né, alguns dos seus poderes, se não até todos, limitados por uma Constituição. Então, qual é a ideia? Dom João volta, vamos criar uma nova Constituição, da qual vai limitar, bem dizer, todos os poderes de Dom João VI. E aí no Brasil, o que vai acontecer quando essa notícia chegar? Né? Porque essas coisas voam, né? Voam tão rápidas como o vento. Então, quando essa notícia chega no Brasil, o que vai acontecer? Primeiro, a elite centro-sul do Brasil, ela estava dividida em dois grupos políticos, tá? Um era membros de importantes famílias fluminenses do estado do Rio de Janeiro e mineiras, como, por exemplo, José da Silva Lisboa, que ele apoiava a volta de Dom João para Portugal, tá?
e também a organização de Império Independente do Brasil, que fosse governado já por Dom Pedro. Então você vê, a gente está aqui falando de 1815, mas, perdão, já 1820. Já 1820. Mas antes disso acontecer, né, de uma forma assim, né, um pouco clandestina, você já tinha lá algumas pessoas que já começavam a ver Dom Pedro como o novo governante do Brasil. Então, professor, isso meio que dá a entender para a questão da proclamação da independência do Brasil? Yes, tá? Mas aí, quando a gente for falar desse assunto, vocês vão ver que teve uma pessoa que teve um papel fundamental nisso daí, tá? E que não foi exatamente Dom Pedro, nem outros grupos. Foi uma pessoa que, para muitos, nem vou imaginar que seria essa pessoa, que foi fundamental para esse processo de independência do Brasil, tá bom? Então, bem, então a gente tinha esse grupo aí, né, apoiado pelo José Lisboa, né, que apoiava, né, a volta de Dom João para Portugal, que Dom Pedro ficasse, então um governo independente governado por ele, Brasil independente, aquela coisa toda, né, digamos assim, tá? E já o outro grupo liderado pelo comerciante José Clemente, não, perdão, Joaquim Gonçalves, que era fluminense, e o português José Clemente, tá? Esses dois, então, eles já lideravam um grupo que era favorável que o Brasil continuasse fazendo parte do Império Português. Né? Manter-se aquela estrutura que Dom João havia criado quando ele chegou aqui, principalmente quando ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, né, Portugal e Algarves. Mas eles queriam, olha só, eles queriam que o Brasil continuasse, né, tendo esse contato, essa ligação com o Império Português, mas só que o Brasil tivesse mais autonomia, tá? Ou seja, determinadas coisas o Brasil poderia fazer, poderia, enfim, sem ter interferência de Portugal. Não ter que esperar que Portugal determinasse alguma coisa, tá? Só que Dom João, te falar, sofreu muita, mas muita pressão. Ele foi muito pressionado, mas muito pressionado mesmo, pelas cortes portuguesas. E aí, ele não teve alternativa. Ele teve que voltar para Portugal. Porque, olha só, Dona Maria já havia falecido, né? A sua mãe, que acabou ficando conhecida como Dona Maria Louca, ela faleceu, perdão. E aí, tava Portugal lá, né? Sem ele nem beira, sem lar, sem ninguém. Né, como eu falei para vocês, já tinha passado por essas questões dos problemas financeiros, desse caos que ficou instalado por conta da invasão francesa, depois desse domínio militar inglês. Então os portugueses estavam assim, caramba, o que a gente vai fazer? A gente precisa daquela pessoa que nos representa aqui, né, que é o nosso líder aqui. Então sofrendo muita pressão, ele voltou para Portugal. Então, na verdade, não tinha muita alternativa, né? A mãe já tinha falecido, que era a pessoa, né, que estava representando o poder ali, não tinha ninguém para ocupar o trono, era ele, e ponto, e acabou. Mas, professor do Brasil, como é que ia ficar? O Brasil ia ficar largado assim, né? Mas antes disso acontecer, obviamente, ele vai então dar a Dom Pedro, que vai ser, no nosso caso, Dom Pedro I, porque lá em Portugal ele era Dom Pedro IV, tá? Então, o nosso Dom Pedro I, ele vai então receber o título de príncipe regente, tá? Então, ele vai deixar Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. E assim ele vai garantir, né, para sua família o governo do rico território brasileiro. Ou seja, ele vai embora, Dom João vai embora para Portugal, mas ele ainda encontra uma forma de manter esse domínio português, a gente pode falar assim, tá? Esse domínio português sobre o Brasil, tá? E foi o que aconteceu. Mas aí uma coisa que é, assim, eu digo até interessante, que eu acho interessante, é que quando Dom Pedro I, né, quando ele fica aqui por conta dessa questão toda, né, se tornou príncipe regente do Brasil e tudo mais, ele acabou tendo um carinho, né, ele acabou se afeiçoando muito com o Brasil, com o povo brasileiro. Isso também vai acontecer com a Dona Leopoldina, né, que vai ser a esposa dele, né, a primeira esposa, na verdade, dele. Então eles vão gostar muito, eles vão se sentir muito bem com o Brasil. O povo brasileiro gostava muito deles, principalmente dela, tá? Principalmente dela. Então vamos lá. Então, a Revolução do Porto, tá? A Revolução do Porto foi um movimento então revolucionário que pôs fim ao período em que a família portuguesa esteve no Brasil.
né, defendendo a substituição da monarquia absolutista, então colocando fim à monarquia absolutista, por um modelo assim mais liberal de governo, digamos assim, sabe? Uma república constitucionalista, tá? Era isso aí que eles queriam. Então, teve essa questão das insatisfações, como eu falei para vocês. Os liberais, por exemplo, né, a galera que liderou esse movimento, eles não aceitavam a situação, né, da qual estavam passando e se basearam nos ideais iluministas. Olha aí o iluminismo mais uma vez, né, influenciando algum movimento, né, alguma rebelião, alguma revolução, né? Então, para vocês verem como que o iluminismo ele foi um movimento que, caramba, olha como ele conseguiu mexer, né? Como ele conseguiu mexer em vários movimentos, como ele conseguiu influenciar em vários movimentos. Então, baseados nessa ideia iluminista, eles exigiam a volta de Dom João. Como eu falei para vocês, Dom João teve que voltar, não teve muita alternativa e, bom, foi isso. Aí, no dia 24 de agosto de 1820, um novo movimento ele foi levado às ruas de Portugal, mais especificamente na cidade do Porto. E ele foi liderado pelo coronel Sebastião Cabreira. Sebastião Cabreira ele foi, né, um militar, tá, do exército português que recebeu o título de Barão de Nossa Senhora da Vitória da Batalha. Grande pra caramba. Por isso que eu tive que parar aqui umas 2 vezes para lembrar. Barão de Nossa Senhora da Vitória da Batalha. E aí, no dia 24 de agosto, ele vai liderar esse outro movimento na cidade do Porto. E aí, essa revolução, né, ela foi logo vitoriosa por todo o país. Foi uma coisa assim, bem intensa, né? Foi assim, tira e queda, né? Foi logo no ponto certo. Né? Foi lá no alvo certo, tá? E aí o Marechal Beresford, aquele que eu falei pra vocês, que estava lá tomando conta, teve que, ó, rapidinho voltar pra Inglaterra. Ó, volta pra tua terra. Sai daqui, né? Volta pra tua terra que é melhor que você faz. Então, a repercussão dessa revolução constitucionalista do Porto, a gente pode também chamar assim, ela foi grande também no Brasil, tá? Vários movimentos surgiram no Pará, ela também influenciou no Brasil. Movimentos surgiram no Pará, na Bahia, no Rio de Janeiro também, isso aconteceu, né? Influenciados pela Revolução do Porto, visando organizar governos liberais em todo o reino, tá? Porque você também tinha aquelas pessoas que não apoiavam, que não queriam também Dom Pedro I aqui. Porque, de certa forma, Dom Pedro, ele continuava representando, ele era um representante da corte portuguesa no Brasil. Certo? A gente não pode negar isso. Né? Então, manter Dom Pedro aqui ele estava ainda representando a coroa portuguesa. Isso aí é fato, né, que não tem como a gente contestar. E aí, no Rio de Janeiro, o que Dom Pedro vai fazer? Ele era muito inteligente, muito, muito, muito mesmo. Dom Pedro, então, ele vai jurar publicamente, tá? Respeitar a Constituição que estava sendo elaborada lá em Portugal. Ou seja, o que foi determinado, né, pela minha pátria mãe, digamos assim, né? Eu vou respeitar e ponto e acabou. Até porque ele não governava nada, tá? Ele era só príncipe regente. Ele representava Dom João VI, que quem mandava em tudo era Dom João VI, certo? O poder legislativo, representado pelas cortes portuguesas, ele iria funcionar, digamos assim, em Lisboa, tá? Mas os militares, eles não admitiam o poder executivo, que era representado por Dom João VI, tá? Principalmente enquanto ele permanecia no Brasil, no período em que ele permaneceu no Brasil. Então, as tropas portuguesas, né, exigiram aquela volta, né, de Dom João para Portugal, e não teve muito o que ser feito, não, tá? Influenciados pelas ideias difundidas pelas lojas maçônicas, pelos liberais imigrados, principalmente em Londres, os portugueses criticavam e questionavam a permanência da corte no Rio de Janeiro. O momento era favorável à eclosão de um movimento liberal. Em 1817, Gomes Freire de Andrada, que ocupava posição de destaque na maçonaria, liderou uma revolta para derrubar Lord Beresford e implantar um regime republicano em Portugal.
A descoberta do movimento e a confirmação de sua ligação com a maçonaria desencadearam uma grande perseguição aos maçons, culminando com a proibição das sociedades secretas por Dom João VI em 1818, não só em Portugal, como também no Brasil. Os portugueses sofriam ainda a influência dos movimentos havidos na Espanha, que já aprovaram uma Constituição em 1812 e onde, em inícios de 1820, ocorrera uma Revolução Liberal. No dia 24 de agosto de 1820, começou na cidade do Porto um movimento liberal que logo se espalhou por outras cidades, consolidando-se com a adesão de Lisboa. Não houve resistência. Iniciada pela tropa irritada com a falta de pagamento e por comerciantes descontentes, conseguiu o apoio de quase todas as camadas sociais, clero, nobreza e exército. A junta governativa de Lord Beresford foi substituída por uma junta provisória, que convocou as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa para elaborar uma Constituição para Portugal. Enquanto a carta estava sendo feita, entrou em vigor uma Constituição provisória, que seguia o modelo espanhol. A Revolução Vitoriosa, que ficaria conhecida como a Revolução do Porto, exigia o retorno da corte, visto como forma de restaurar a dignidade metropolitana, o estabelecimento em Portugal de uma monarquia constitucional e a restauração da exclusividade de comércio com o Brasil.